Voltando aqui, na página 7. As linguagens na história. As pessoas se expressam e se comunicam por meio de diferentes linguagens. Escrita, música, dança, pintura, fotografia, entre outras. Os registros das diversas formas de expressão humana contribuem para o estudo de determinada época passada. As formas de expressão, comunicação e registro das informações, de modo geral, passaram por transformações no decorrer do tempo. Provavelmente, os primeiros grupos humanos se comunicavam por meio de gestos e mais tarde desenvolveram a fala. As pinturas rupestres também são consideradas uma das linguagens mais antigas que existem. Começaram a ser produzidas há cerca de 70 mil anos, e as mais antigas estão na África e na Europa. Contudo, há pinturas rupestres em outros locais do mundo, incluindo o Brasil. Aí vocês têm a mostra de 2 pinturas rupestres. É isso? É no livro de vocês? Temos a pintura rupestre representando o animal em caverna. É uma pintura, e não é o animal mesmo, é uma pintura. E abaixo, a pintura rupestre representando a ave de grande porte no Morro do Chapéu, Chapada Diamantina, lá na Bahia. Agora, a história da escrita. A escrita também é uma linguagem que surgiu há muito tempo, por volta de 5 a 6 mil anos atrás. Até então, o compartilhamento das informações era feito oralmente, ou seja, pela fala, o que funcionava bem em pequenos grupos ou por meio de desenhos, como nas pinturas rupestres, que é essa pintura que vocês estão observando aí no livro de vocês. Com o crescimento dos grupos, tornou-se necessário registrar as informações para que mais indivíduos pudessem ter acesso a elas. Um dos primeiros sistemas de escrita foi desenvolvido pelos sumérios. Tá? Vamos ver aqui então. Pelos sumérios. Os sumérios usavam o junco, que é uma planta. Eles usavam essa planta para fazer os registros nas rochas e nos locais onde eles necessitavam da escrita. Os sumérios criaram a escrita cuneiforme, chamada assim porque o registro era feito com um objeto em forma de cunha, como os talos do junco, que é a planta. Os símbolos eram marcados em placas de argila, argila é barro. Em algumas cidades da Mesopotâmia, bibliotecas foram formadas para guardar os escritos. Muitas placas resistiram ao tempo e são importantes fontes históricas para o estudo desses povos. Na época, a escrita também foi desenvolvida no Egito e na China. Agora, as transformações na escrita. Aí o tempo foi passando e foram havendo as transformações, que é o natural. Desde que foi criada, a escrita passou por muitas transformações. Conheço algumas. Então, nós temos aí primeiro sistema de escrita foram com base no pictogramas, que são desenhos. Nós temos aí os desenhos, Os pictogramas, sistemas de escrita foram criados com base em pictogramas, que são os desenhos, que são elementos ou seres. Na escrita sumérica, esses pictogramas foram progressivamente transformados em sinais cuneiformes. Então, eles criavam desenhos e eles identificavam através dos desenhos o que estava ali escrito, identificando as suas formas. Aí vieram, as mudanças ocorreram na forma de representar, o rei na escrita sumérica. Então veio a escrita egípcia, que são figuras que representavam objetos e sons. Após veio os fenícios. Os fenícios foram os criadores do alfabeto. O alfabeto que usamos passou por várias transformações
até chegar à forma atual. Há aproximadamente 3.200 anos, um povo conhecido como fenícios desenvolveu um alfabeto em cada letra correspondente a um som. Os fenícios eram grandes comerciantes e navegadores e precisavam de uma escrita que facilitasse o registro de suas atividades. Como viajavam para muitos lugares, influenciaram a formação de outros alfabetos, como o grego e mais tarde o latino. O alfabeto fenício era formado apenas por consoantes, as vogais foram incluídas pelos gregos e romanos. Então, olha só, nosso primeiro alfabeto não tinha vogais, não havia vogais, somente consoantes. Não é isso? As vogais foram incluídas pelos gregos e romanos. Nosso alfabeto, usado para escrever a língua portuguesa e outras, é uma adaptação do latino. Observe algumas letras desse alfabeto. Então, vocês podem observar nesses desenhos aí, né, algumas letras do alfabeto fenício, do grego clássico e do atual alfabeto latino, né? São bem diferentes, né? Aqui, né? Bem diferentes do alfabeto atual. Bom, na página 10, seguindo aqui, na página 10 tem um textozinho que é o Saiba Mais, que nos informa assim. Você estudou que os primeiros sistemas de escrita eram formados por pictogramas, que depois se transformaram em outras representações como símbolos e letras. Mas o que são pictogramas? São imagens simplificadas do que se pretende representar. São desenhos que comunicam algo. Por isso, os pictogramas são utilizados atualmente em diversas situações, como nos sinais de trânsito, não é isso? Nos sinais de trânsito, nas ruas, né? Identificando a faixa, né? de pedestre, os símbolos. Vocês vão verificar essas imagens aí e esse texto que nós acabamos, né, de compartilhar aqui, eu lendo para vocês sobre a história da escrita, e farão a atividade na página 10, farão na página 11, farão também a página 12 e a página 13, farão até a página 13, ok? Então, vocês vão ler com calma, com atenção, porque quando nós lemos uma vez, lemos duas vezes, lemos três vezes, né, nós conseguimos, assim, memorizar, né, deixar guardadinho lá na nossa mente sobre a história relatada na qual nós acabamos de ler, tá bom? Bom, agora vocês, mesmo com essas atividades aqui, vocês vão ter uma atividade extra. Qual será essa atividade extra? Vocês, na casa de vocês aí, se estiver na casa de vocês, tá? Se tiver assim, se tiver a possibilidade, eu não quero que vocês saiam às ruas para buscar o que eu vou falar. Se eu tiver a possibilidade na casa de vocês terem algum objeto antigo. Eu posso falar assim, eu tenho um objeto, professora Cláudia, tenho um objeto do século XX. Eu tenho um objeto do século XX. E eu vou mostrar esse objeto a vocês na próxima aula. Aí vocês vão buscar aí na casa de vocês, se vocês tiverem, caso vocês tenham, um objeto do passado. Alguma coisa que a mamãe e o papai guardam que faz parte da história deles, da infância deles, da adolescência, da sua avó. Um exemplo, o telefone daquele antigo. Tem para você comparar? Por acaso alguém tem uma máquina de escrever que você possa mostrar? Porque antigamente era a máquina de escrever, atualmente é o notebook, não é isso? É o computador. Outro exemplo é o ferro, né? Antigamente era aquele ferro pesado, hoje em dia é o quê? É o ferro, né? Levinho, né? Esse ferro bem leve, né? Que já tem a vapor. Ou algo que tenha, assim, que seja importante na memória, né? Na história
da vida de alguém da sua família? Tipo, eu guardo esse quadro aqui porque ele tem uma história. Aí você vai relatar para mim, mas vai relatar assim em fotografia. Em fotografia. Um exemplo aqui. Eu tenho aqui em mãos, quando meus filhos eram bebês, né? Pequenos, eu registrava tudo nessa fita aqui, ó. A filmagem está aqui, gravadinha aqui. O tempo passou e foi surgindo o quê? O CD. E não é mais assim, agora é o quê? É o pendrive, não é isso? Então, vai havendo essa evolução. Então, caso você tenha aí na sua casa objetos em que evoluíram, você fotografa, você junto com ele, fotografa e me mostra na aula que vem de história, ok? Isso se você tiver, tá bom? Fique com Deus, até a próxima aula. Façam com calma essas atividades, é só para a próxima aula de história, que é na semana que vem. Então, dá tempo suficiente para que vocês façam cada questão. Tá bom? Qualquer dúvida, vocês me chamem aqui, ok? Beijos, crianças. Fiquem com Deus.